dor que você sentia? Uma Onde que dor era? muito intensa nas costas, na coluna, parecia que era... Bom dia, galerinha desse meu Brasil varonil. A maioria das causas de dor que a gente vê no consultório de ortopedia não é de tratamento cirúrgico. A maioria das situações de dor ou de desconforto tem tratamento não cirúrgico. O senhor chegou aqui com muita dor, né? Pô, eu cheguei chorando de dor. Dor muito intensa nas costas, na coluna, parecia pedra nos rins e não era, eu fui até no A pronto-socorro. história desse paciente é o seguinte: um jovem senhor que chegou aqui no meu consultório com uma crise de dor lombar, uma crise de dor nas costas, uma crise intensa. Ele já tinha ido ao pronto-socorro, já tinha ido ao serviço de emergência, já tinha tomado remédio na veia, já tinha tomado morfina, derivados de opioides. Eu entrevistei o senhor aqui na consulta, examinei o senhor e eu achei pontos, gatilhos dolorosos nas musculares. Já tinha tomado medicamentos, inclusive na veia, injeção, Isso, né? morfina e tudo mais. Morfina. Eu propus para o senhor um tratamento que consiste num bloqueio anestésico do ponto gatilho principal. Foi. E eu consigo dispersar a dor. A gente inclusive gravou, né? Isso tem cerca de um mês. O senhor está com uma dor nas costas forte, né? Não, Que altura que é? Fala pra mim. Nessa região aqui. Tem quanto tempo que está com dor? 10 dias. Tem uns 10 dias já. Melhorou? Durou Muito ou pouco? muito. Aí, ó. Como é que o senhor está agora? Bem, não tô sentindo dor. Levanta-se e faz. Ó. Melhorou? Durou. Quantos por cento? Mais ou menos? 100%. Ainda tá aguentando conversar pra fazer a ficha? Sei. Para de fazer isso, moço. Vou dar uma aqui que você já foi goleiro. Goleiro? Goleiro. Goleiro de futebol? É. Eu era perna de pau demais. É. Aí eu me jogaram pro gol, aí eu especializei no gol. Pois é. Aí eu virei goleiro, viu? Sempre era os pernas de pau, né? Como é que o senhor passou depois? Extremamente bem. O senhor- Nunca tive mais dor. Isso são 30 dias, a dor não voltou mais. Não, nunca mais. E o senhor melhorou em quanto tempo? Na hora, 100%. Foi aqui gemendo de dor, chorando. Chorando de dor. Chorando. E diz que homem não chora, homem é o que mais chora. Eu choro também. Mas só Tá tem a bom? agradecer. Graças a Graças Deus. a Deus. Mais uma vida salva. Então ele procurou um clínico e o clínico encaminhou para uma consulta ortopédica. E ele me procurou. Ele chegou aqui no meu consultório com uma franca crise de dor lombar irradiada para uma das pernas. Durante a entrevista e durante o exame físico, eu identifiquei uma situação chamada ponto gatilho doloroso. Normalmente, o músculo se contrai, forma uma espécie de nódulo, uma espécie de contratura localizada que é muito doloroso. Na verdade, o ponto gatilho doloroso é uma das manifestações da dor muscular. Existem várias maneiras da gente se referir à dor muscular. A gente pode chamar de mialgia, a gente pode chamar de contratura muscular, a gente pode chamar de dor miofacial, ou, numa situação mais específica, até fibromialgia, ou a gente pode falar tendinites, tenossinovite. Não importa o nome, importa a origem da dor. O ponto gatilho doloroso é uma das formas que a dor se manifesta no músculo. Só tem uma maneira da gente fazer o diagnóstico, que é examinando. Primeiro, a gente entrevista a pessoa, a gente conversa, a gente investiga o local da dor, a irradiação, se teve trauma, se teve vacilou algum acidente, se tem sintomas associados, e se a pessoa tem algum outro problema de saúde, etc. E no exame físico, a gente consegue diagnosticar a dor muscular. E o ponto gatilho doloroso, também chamado de trigger point. Uma coisa interessante é que o ponto gatilho doloroso, ele não é diagnosticado por nenhum exame complementar. Não aparece na ressonância magnética, não aparece na radiografia, não aparece na tomografia, não aparece na eletroneuromiografia. É diagnosticado iminentemente
no exame físico. Claro que os exames complementares têm o seu lugar, têm o seu papel e a gente precisa investigar, não tem outras causas. Mas no consultório, quando o médico examina o paciente, a pessoa chega com uma dor lombar irradiada para uma das pernas. Pode ser uma dor do ciático? Pode ser. Pode ser uma dor de ponto gatilho doloroso? Pode ser. Pode ser artrose do quadril? Pode ser. Isso tudo a gente se orienta na investigação pelo exame físico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que esse jovem senhor chegou aqui com crise de dor e assim que foi identificada a causa da dor, eu tinha que propor um tratamento. Esse paciente ele já tinha tomado uma série de anti-inflamatórios, analgésicos, relaxante muscular, já tinha tomado inclusive morfina, remédio na veia, no músculo, via oral, já tinha feito repouso, ele vinha com uma dor já há várias semanas. Então, uma coisa interessante do ponto gatilho doloroso é que se a gente conhece e domina técnicas de agulhamento a seco, a gente pode causar um alívio muito interessante para o paciente, sem usar medicamentos de efeito prolongado. Eu fiz um bloqueio anestésico nesse paciente e ele melhorou imediatamente. A gente precisa identificar o ponto gatilho doloroso principal que comanda os outros pontos acessórios. E se a gente domina a técnica, a gente consegue aliviar a dor do paciente quase que imediatamente. E o agulhamento a seco, o bloqueio anestésico, ele tem uma vantagem adicional de confirmar o diagnóstico. Porque se a pessoa tiver uma melhora e a melhora se sustentar nos próximos dias, então significa que a dor realmente era originada por um ponto gatilho doloroso muscular. Melhora não se sustentar, ou a gente não acertou o ponto doloroso principal, ou a gente teve um problema de técnica, ou não é dor muscular. O bloqueio anestésico é uma opção muito interessante para o alívio dos sintomas de dor muscular. É importante falar que o bloqueio anestésico deve ser feito por uma pessoa que entende de anatomia, por uma pessoa que domina o conhecimento da anatomia do corpo humano. A gente tem que conhecer a anatomia para evitar nervos, evitar vasos sanguíneos, as veias, artérias, evitar estruturas nobres que podem ser lesionadas se a gente usar uma má técnica. A gente tem que tomar cuidado com a asepsia, com a limpeza, porque a infecção de pele, a infecção local também é uma possibilidade. A gente pode levar a infecção para partes profundas do corpo, isso é uma possibilidade, é um tipo de complicação. Então, todo procedimento tem complicações, bloqueio anestésico não é diferente. Beleza, galerinha? Abraço.